Bem, irmãos, palavra do Senhor nesta noite. Lembrando, quero apenas informar que o Conselho envidou esforços para que um outro pastor estivesse pregando aqui hoje. Pelo menos uns 4 ou 5 nós contactamos, mas nenhum deles pôde nos atender nessa demanda para estar aqui, trazendo a palavra nesse dia tão especial. Alguns pastores queridos, amados da igreja, que há um vínculo da Monte Sião, inclusive o presbítero Furlan, que tem um carinho muito especial por essa igreja também. Eu havia feito contato com ele também, nenhum deles pôde atender. Eu falei, se não tiver ninguém, eu prego, né? Afinal de contas, eu sou pastor da igreja, né? Então, irmãos, nós estamos aqui, né? Abra sua Bíblia, portanto, em Gênesis capítulo 26, 18 a 22. E depois eu quero ler em Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Então, vou dar tempo para que você abra aí. Gênesis 26, verso 18 a 22. E o segundo texto, Provérbios capítulo 4, verso 23. Texto de Gênesis capítulos 26, 18 a 22. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus se haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: por que agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra? Dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abrigam ali um poço. Peço que a igreja leia comigo o verso 22. Vamos lá? Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Agora Provérbios, capítulo de número 4, verso 23. Podemos ler juntos também apenas esse verso. Leiamos 4, 23. Vamos lá? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Memorize a expressão, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, porque sabemos que carecemos de iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a palavra, tanto aquele que fala quanto os que ouvem. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Eu separo, ó Deus, daquilo que é da minha história, da minha vida, o meu jeito, daquilo que é do Teu jeito, que é do Teu plano, e daquilo que é poderoso de acordo com a direção do Teu Santo Espírito. Que venha trazer orientação, consolo, salvação, ó Deus, e desafios para a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema desta fala é desentulhando os poços e restaurando as fontes. Desentulhando os poços e restaurando as fontes.
eu quero me reportar inicialmente aqui a um momento histórico da cidade de Botucatu. Quem aqui é da família Assunção? Alguém tem? Tem algum aqui? Família Assunção? Não? No Paraíso que tem alguns que são da família Assunção. Irmãos, passou pelas terras de Botucatu o reverendo Coriolano Dias de Assunção. Sua conversão foi na adolescência. Eu até me identifiquei com ele, que a minha conversão foi entre os 15 e 16 anos. Recebeu, juntamente com a salvação do pacote de Deus, o chamado para o sagrado ministério. Família que veio da região de Tietê, pastoreou por 2 momentos, e parece que a região de Botucatu, e ao todo 33 anos. De 1908 a 1928, 21 anos, portanto, uma primeira passagem, e uma segunda passagem, 12 anos depois, 1932 a 1943, segundo a história no Brasil presbiteriano. Foi um evangelista, organizou a igreja da Macedônia. Não sei quem já ouviu falar dessa história. Eu tinha contato com a Leda Assunção, e eu vi um quadro na sala dela que tinha a menção da fazenda, né, a Fazenda Macedônia, né, quando eu fazia visitas e dava ceia para a tia Bia, né, algum tempo atrás. E, irmãos, o reverendo Coriolano, ele era um homem muito à frente da sua época, um homem, um desbravador, que tomou para si o desafio de trazer a palavra a essa região, até porque na época estava ligado ao presbitério de São Paulo. E depois havia um projeto, um plano de expandir o presbiterianismo aqui na região. E, amados, Deus usou tão poderosamente o reverendo Coriolano, que muitas das vidas que certamente são contemporâneos dos mais antigos da igreja, certamente tiveram contato com essa história. Interessante, irmãos, que ele chegou a dizer o seguinte, que se ele vivesse novamente uma segunda vida, ele faria as mesmas coisas que ele fez. Ser pastor e amar a igreja de Deus e amar a igreja presbiteriana. Ele era um ministro do Evangelho, empolgadíssimo com a verdade do Evangelho, com convicções profundas sobre a palavra do Senhor, de maneira que Deus usa poderosamente esse servo. Portanto, irmãos, alguém que, se olharmos para o que temos nos dias de hoje, é alguém que lá atrás cavou poços. Cavou poços. Esses poços são igrejas, esses poços são famílias, esses poços são pessoas as quais Deus usou, irmão, que já está na glória e na presença de Deus, para que pudesse então levar a palavra do Senhor e esse evangelho ser expandido aqui em nossa região, de maneira que posteriormente se formou o presbitério de Botucatu, onde hoje nós temos 3 igrejas espalhadas aqui em nossa região. Por que dessa história, irmãos? Texto de Gênesis capítulo 26, 18 a 22, conta a história também de que, tempos atrás, Abraão, na sua jornada, abriu poços à medida que caminhava rumo à promessa de Deus. Juntamente com os seus, ele abre poços, e lembrando que esses poços abertos, eles tinham uma função vital. Poço tem água para a subsistência das pessoas, da família, e subsistência também para os animais, para o gado. E diga-se de passagem que nos dias de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus, que é hoje o nosso atual Iraque,
Abraão, irmãos, é alguém que precisava dar esse suprimento. E ter os animais era sinal de prosperidade, era sinal de riqueza. E a Bíblia fala que Abraão era riquíssimo e tinha muitos animais. Então a água era um suprimento necessário para os seus animais e principalmente para a sua família e todos os servos que ali estavam. A Bíblia também nos ensina, irmãos, como nós lemos aqui na palavra de Salomão, que nós temos o nosso íntimo, dentro de cada um de nós, um coração, e que vai mais do que a ideia do órgão físico, que é a essência da vida. E aí Salomão vai dizer que o coração é a fonte da vida, é a fonte da existência. Do nosso coração procedem coisas boas e procedem coisas ruins. Portanto, irmãos, do coração procedem as fontes da vida. Salomão fala isso. Portanto, dentro de nós há um potencial que pode ser explorado na sua profundidade ou subestimado pelo seu poder, pelas causas distintas. É algo tão poderoso que a palavra afirma que, acima de tudo, que devemos preservar, ressalta a importância de guardar o nosso coração. Por quê? Pelo motivo de que ele é a fonte de coisa boa, é a fonte da vida, da existência. Mas, irmãos, tal qual a descrição, o nosso coração também pode se corromper, ou o nosso coração pode ficar ferido, maltratado, e aquele lugar, fonte de vida, que poderia fluir coisas boas, podem nem tanto fluir coisas tão boas assim. Irmãos, pode represar no nosso coração coisas que Deus não agrada, que Deus não aprova. Correlação do texto de Gênesis com o texto de Abraão, o texto de Salomão. Os inimigos de Abraão, eles eram muitos. E dentre eles, a Bíblia cita os filisteus. Os filisteus, inimigos históricos de Israel, ocupavam uma região do sudoeste de Canaã, também chamado de povos do mar. Eram perversos, impiedosos, destruidores, e destruíam plantações e tudo quanto Abraão punha a mão para trazer algo bom, os filisteus vinham posteriormente trazendo um grande prejuízo. O tempo de Abraão havia cessado, agora o filho Isaque tem uma missão de dar sequência àquilo que o pai havia feito, havia construído, havia adquirido, e agora Isaque tem que passar pelas mesmas regiões que Abraão havia passado. Passar pelos mesmos trajetos que o pai havia traçado. E à medida, irmãos, que Isaque está caminhando e indo em direção a esses lugares, os quais talvez na sua memória, como menino, sabia onde tinha água para os animais, água para os seus servos. À medida que Isaque caminhava, e em determinado lugar que ele chegava, todos esses poços estavam entulhados. O que é um entulho? O que é um entulho? Certamente alguns irmãos aqui que são da área da construção, entulho é aquilo que entope, que enche, que é resto de fragmentos de tijolo, de matérias provenientes de uma construção, de uma demolição. E à medida então que os filisteus sabiam que ali havia poços, eles jogavam entulho, jogavam detritos, jogavam restos de coisas para não permitir que daquele lugar houvesse fonte de vida, houvesse água.
Por que eles entulhavam? Evitar que Isaac e os seus descendentes retomassem e tomassem aquela terra para si. Não queremos que Isaac tome essa terra para si. Portanto, irmãos, os filisteus, eles tinham algo estratégico. E me parece que é bem natural daquilo que Satanás é, daquilo que ele faz, que ele não tem boas intenções em relação a quem anda no caminho do Senhor. Abraão é o pai da fé. Seu filho, Isaac, se coloca diante do Deus de seu pai, o patriarca, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, patriarca. Nós citamos isso nas bênçãos, nos momentos que lembramos desses homens como servo de Deus e que foram usados pelo Senhor tremendamente. Mas à medida que Isaac caminhava em direção a tomar posse daquilo que de fato era dele, os filisteus se levantaram. E aí você se lembra de João 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo não gosta de coisa organizada. O diabo não gosta de coisas bem feitas. O diabo ele não coaduna com algo que se ajusta à beleza, à estética. Ele tem que destruir, tornar feio, inadequado. E me parece que a natureza dos filisteus era assim. Que tudo isso tem relação com os nossos dias, irmãos. O Provérbios vai dizer que o coração é a fonte de vida. E esse coração que é a fonte de vida, tal qual o poço, ele pode ser entulhado. Eu gostaria que você pensasse por algum minuto se de alguma forma nós nos permitimos receber entulhos ou se a vida foi impondo circunstâncias quais que os entulhos foram sendo postos sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, de maneira que agora tudo começa a ficar mais dificultoso. Ao contemplar um coração limpo, sem entulho, vai fluir vida, vai fluir alegria, vai fluir entusiasmo, vai fluir aquela paixão pelas coisas de Deus, vai fluir contentamento. Mas à medida, irmãos, que os entulhos começam a vir, tudo isso tende a se perder. Alegria, amor, a paz, a satisfação, e aí vem a amargura, o desânimo. O que fazer? O que fazer? Um bom indicativo daquilo que tem preenchido o nosso coração é analisarmos pela palavra de Deus aquilo que as Escrituras dizem. A boca fala. Se o nosso coração está cheio de coisas boas, é sinal que está desentulhado. Mas se o nosso coração só tem coisa ruim, irmão, Jesus fala que é um bom indicativo para a gente identificar os entulhos. Interessante que o próprio Jesus fala assim que o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a abundância do seu coração fala a boca, ou a boca fala do que está cheio, o coração. Se todos nós queremos viver, irmãos, a plenitude da vida do reino de Deus, se todos nós queremos viver nessa perspectiva de uma vida consagrada, de clamarmos ao Senhor que venha sobre nós, algo que nós precisamos estar atentos é pedir que o Senhor comece a desentulhar o que está nos nossos corações. Como disse há pouco, visto que o entulho significava o impedimento de que a vida fluísse, a vida das pessoas,
a vida dos animais e tudo corresse na mais perfeita ordem e tranquilidade. Nós podemos identificar que aquilo que antes edificava, agora é objeto de uso para atrapalhar. O entulho, vamos pensar, de uma construção de uma casa, de um muro, algo que até em algum momento foi importante, mas agora aquilo está sendo usado para que possa encher de coisa ruim a vida do outro e trazer algum tipo de prejuízo. Irmãos, há muito que nós carecemos de que o Senhor esteja desentulhando das nossas vidas aquilo que não é de Deus, removendo dos nossos corações aquilo que pode estar atrapalhando ou obstruindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E o desafio, irmãos, do desentulhar chegou naqueles dias na vida de Isaac. Isaac é esse que está preocupado. Eu preciso desentulhar os poços que estão ali entulhados, que foram jogados para que nós pudéssemos ter o alimento, a água, a provisão. Mas, amados, até num processo de desentulhar, pode haver circunstâncias de enfrentamento. Até no processo de desentulhar pode haver enfrentamento. Num primeiro momento, conforme o texto diz, quando eles cavaram um poço, capítulo 26, verso 19, cavaram um servo de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, acharam um poço. E diz o texto que os pastores de Gerar, que são os filisteus, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa, e não era deles. Por isso chamou o poço de Eseque. Primeiro momento, eu quero uma vida com Deus. Eu preciso de uma vida com Deus. Eu quero me consagrar à oração, à leitura da palavra. Eu quero me consagrar a um ministério específico na igreja. Eu quero mudar a minha rotina de vida. Eu quero mudar aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou vendo. E de repente, irmãos, alguma coisa acontece que todo aquele projeto vai por água abaixo. Hoje eu vou à igreja. Você está saindo da igreja e chega um parente, chega um vizinho, chega alguém que impede de você de fazer o que tem que ser feito. E parece que é exatamente dentro dessa perspectiva que nós estamos assistindo a boa intenção de Isaac de desentulhar, de trazer o alimento, de buscar a provisão. Mas abruptamente algo se opõe. E aqui os pastores de Gerar, que são os pastores da Filistia, dizem: não, a água é nossa. E parece que Isaac, irmãos, não era alguém que era de briga. Ele, então, permite, então, que o outro, então tá bom, fica aí. Quando não quer, nós não brigam. Eu tenho dito aqui, nós temos que ter esforço para ter o quê? Paz. Esforcemos-nos. Efésios capítulo 4 ensina isso. Que para ter vínculo da paz é preciso esforço. E parece que Isaac está se esforçando. Então ele disse: então eu vou buscar um outro poço. Eu sei onde meu pai cavou um poço e eu vou nesse outro espaço para buscar essa água. E diz o verso de número 21, então cavaram outro poço e também por causa desses contenderam. Por isso deu nome de Sitna. Irmãos, a persistência, a perseverança de Isaac fez com que ele buscasse em outro lugar um outro poço, a água que era possível para que alimentasse os animais e ele também. Desentulhar era necessário. O ato de cavar até que a água chegasse e fosse achada, se ainda não fosse possível, deveria cavar mais. E nesse caso, ele sai de um espaço e vai para outro. Eu preciso da água, eu quero a água, eu necessito dela. Irmãos, mas me parece que novamente os pastores de Gerar estão
muito bem organizados e na sua intenção de impedir com que Isaac pudesse ser provido da água. E novamente criam, diz o texto aqui, criam contenda. Contenda é o que, irmãos? É briga, né? Conflito, atrito. Mas Isaac, irmãos, não para. A despeito de todo o conflito e de toda a dificuldade, ele insiste. Talvez na história de cada um de nós aqui, nós tenhamos momentos os quais nós estávamos buscando fazer o que era certo, mas por algum motivo, circunstâncias adversas, pessoas inadequadas, nós tivemos que mudar algum tipo de estratégia. Porque na nossa boa intenção de fazer o que Deus gostaria que fizéssemos, na boa intenção de obedecer a palavra do Senhor, alguém se levanta e se opõe. É exatamente essa condição, num desejo frenético que talvez tenha havido sobre nós, de remover as pedras e de irmos à fonte, termos a água, mas alguém queria que o entulho ficasse lá, que pedras do desânimo ficassem lá, que telhas da apatia ficassem lá, que camadas de concreto do desamor ficassem lá, que vagalhões de insegurança ficassem lá, que cacos da desconfiança e da falta de fé ficassem lá, que areias do cansaço, do comodismo ficassem lá, naquele poço, que restos de críticas, de desqualificação e censuras ficassem lá. Você, na boa intenção de desentulhar, de tomar uma decisão e falar, eu quero andar com Deus, eu quero viver a vida cristã, eu quero seguir o meu chamado, o meu ministério na igreja, eu quero estar naquela igreja, mas os entulhos estavam lá e os filisteus, instrumentos do mal sobre a vida de Isaac e o seu povo, estavam ali dizendo, não, os entulhos precisam permanecer aí. Irmãos, certa vez, na minha história de vida, alguém se incomodou, me perdoem, me permitam estar contando esse testemunho. Eu digo isso porque isso pode acontecer também. Alguém se incomodava, eu era filho da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Minha igreja, até hoje, uma igreja muito forte, graças a Deus. E chegou uma estrangeira na igreja, eu era bem querido na igreja, jovem, família na igreja, criado na igreja. Quando fui para o seminário, tive lutas, enfrentamentos, os quais tive que enfrentar para lidar com isso, porque eu não tinha um histórico de pessoas da família que tinham proeminência, que eram líderes, que falavam à frente, eu tinha problema de fala, eu não tinha uma referência de uma pessoa negra, inclusive estando à frente da igreja. E essa pessoa, ela me trouxe um grande prejuízo, porque ela não admitia que um negro pregasse para ela. Eu estava no meu 3º ano de seminário, e quando eu fui informado disso, porque eu estava pregando, enquanto eu pregava, ela gesticulava ao lado da minha mãe, fazendo as piores críticas possíveis para minha mãe, que tem a 2ª série primária, falando da insatisfação dela de me ver pregando à igreja. Irmãos, eu confesso que foi um entulhão. Foi um entulhão que veio sobre a minha cabeça, que veio sobre a minha vida. Foi um entulhão que me veio. Eu passei uma grande crise vocacional. Me saíram 14 furuncos na perna esquerda. Eu somatizei. Na época eu estava estudando no seminário. E fiquei em dúvida, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu não sei você, meu irmão, mas tem pessoas que entulham a vida da gente.
Tem pessoas que jogam pedra, tem pessoas que jogam areia, cacos de ódio, cacos de indiferença, cacos de desconfiança, telhas de apatia, pedras de desânimo, e querem entulhar, porque eles não querem ver a vida. Eles não querem ver a vida. Todos esses entulhos, irmãos, impedem o acesso à água limpa que Cristo dá. E eu louvo a Deus, porque Deus perseverou na minha vida. Por isso nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. Deus insistiu comigo. Como Deus insistiu com você em momentos que talvez os entulhos estavam lá e você disse, não tem mais jeito, não tem mais água. Agora é morrer de sede. Talvez você tenha tido experiências quais você desejou muito, a sua intenção era a melhor possível num casamento, num relacionamento, numa amizade, no ministério, mas por algum motivo alguém jogou pedra, alguém jogou areia, alguém jogou telha, alguém jogou resto de concreto, aquilo que até então era importante numa estrutura física de uma casa, mas agora era entulho, sujeira. Isaac passa por Ezeque. O poço é nosso. Tudo bem. Segue em frente. Passa agora por Sitna. E novamente os pastores de Gerar chegam e dizem para Isaac, olha, esse poço nos pertence. Amados, Isaac é alguém insistente, mas a insistência de Isaac não era porque Isaac era bom, mas porque a graça de Deus, o amor de Deus era sobre Isaac, um patriarca, um herói da fé, e que Deus está usando Isaac tremendamente, poderosamente. Deus tinha um plano através da história de Abraão. Isaac era o filho da promessa. Isaac tinha parte de um plano redentor, redentivo. Deus não abandonaria Isaac, como Deus não abandona os seus filhos quando nós passamos por algum tipo de dificuldade. A provisão e o cuidado de Deus vem, o suprimento de Deus vem e veio sobre Isaac. Amados, num momento posterior, Isaac está ali. Primeira vez, poço entulhado, Isaac vai restaurar a fonte e os pastores vêm. O conflito vem. Terceira vez, Isaac, irmãos, chega então e parte dali e vai cavar um terceiro poço. E por esse poço, diz o texto, não contenderam os filisteus. E aí Isaac vai dar um nome para esse lugar de Reobote. Primeiro poço, problema. Segundo poço, problema. Terceiro poço, agora Deus dá um lugar de espaço, de paz. Há uns salmos e o Senhor diz assim, clamei ao Senhor e Ele me deu folga. Clamei ao Senhor e Ele me deu folga. Tenho aprendido a olhar para esse texto e pedir a Deus que de fato traga folga. E essa folga é um tempo de paz, é um tempo de harmonia, é um tempo de crescimento, é um tempo de alegria, é um tempo de que, a despeito das dificuldades, tenhamos condições e estruturas não só psíquicas, mas espirituais para enfrentar as crises. O salmista nos ensina, portanto, que quando nós clamamos o Senhor, nós podemos clamar, Senhor, nos dê paz, dê um tempo de paz, um tempo de paz. Nós não temos aqui uma descrição de que Isaac tenha feito a oração do salmista, mas Isaac agora chega a Reobote, e ali, ao chegar em Reobote, vem um tempo de paz, vem um tempo de tranquilidade. Agora, os inimigos foram deixados para trás. Deus impediu que os inimigos chegassem até Reobote. Isaac agora está desfrutando de um tempo onde ele tem acesso à fonte, ao poço, à água.
Irmãos, nós precisamos de fato blindar os nossos corações de entulhos, mas temos que estar prontos também para receber, quando o Senhor nos dá a oportunidade de desfrutarmos de tempos de alegria, de paz, de saúde, tempos em que nós podemos produzir para o reino de Deus e sermos supridos pelo que o Senhor tem nos dado na sua palavra. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que nós precisamos estar levando cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. E quando nós levamos nosso pensamento em obediência a Cristo, quem vai nos dirigir é o Senhor e não mais cada um de nós. E os nossos inimigos, na verdade, se tornarão inimigos do Senhor. E o Senhor faz cessar a guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. O Salmos 46 fala que Deus quebra o arco, despedaça a lança. Parece-me que Deus fez isso nos dias de Isaac. Quebrou o arco dos filisteus, despedaçou as lanças dos filisteus, parou os filisteus, de maneira que agora eles pudessem ter acesso ao poço. De qualquer forma, havia um esforço de Isaac e toda a sua comitiva de remover os entulhos que estavam naqueles poços em Reobote e se alimentarem da água que o Senhor estava dando. E nós temos como reta final desse texto, irmãos, que diz que naquela noite o Senhor apareceu e disse para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Disse para Isaac: para de ficar com medo, não temas. Disse para Isaac: eu sou contigo. E disse para Isaac: eu vou te abençoar e vou multiplicar a tua descendência por amor a teu pai Abraão, meu servo. Diz o texto: então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou uma tenda, e os servos de Isaac abriram poço. E tendo poço, tem água. Água para as pessoas, água para os animais. Irmãos, falando à igreja nesta noite, um aniversário que nos faz pensar em 48 anos de existência da Igreja Monte Sião. Eu fiquei pensando nessa história e fiquei pensando nesses dados que nós temos no texto. Esek significa lugar de luta, lugar de depressão. Os filisteus cobiçaram o poço de Isaac. A inveja, mas o poço por direito era de Isaac, porque foi seu pai que abriu o poço. Em Sitna significa lugar da inimizade. Inimizade entre irmãos, lugar de intriga. Sitna representa um tempo em que as pessoas interromperam as relações e houve discórdia. Nós temos, irmãos, a oportunidade de ver aqui agora Deus permitindo com que Isaac experimentasse algo novo. Na sua graça, na sua misericórdia. Reobote significa espaço amplo. Reobote significa lugar de alívio. Reobote significa lugar de tranquilidade. Em Reobote não há mais lutas. Não há tentativa de usurpação. Em Reobote os inimigos ficaram para trás. Reobote é o lugar que todos nós desejamos. Reobote é um lugar de paz. E aí, voltando à história do reverendo Coriolano, ele abriu o poço.
ele abriu poços. Botucatu e região. Provavelmente, ao longo de tantos anos, alguns poços podem ter sido entulhados. Eu quero crer que ao longo de tantos anos, alguns que desejaram ardentemente ver os poços desentulhados, talvez tenham visto poços desentulhados. Pode acontecer que alguns viram poços abertos, mas os poços depois foram entulhados e o Senhor chamou e não permitiu que essas pessoas, pelo chamamento dele, vissem os poços limpos novamente. Fiquei pensando, reverendo Coine abriu poços, ministrou palavra, tantas famílias, tantas pessoas, pagou o preço pelo sagrado ministério, desejou certamente, ardentemente, vocês conheciam e eu também, o leite genuíno, a água limpa, o pão do céu, a vida em Cristo. Desejou certamente que suas ovelhas, seu povo, se descedentasse da água limpa que vem do trono de Deus. Mas é provável, irmãos, que muitos, na caminhada cristã, o descuido, na falta de atenção à consagração a Deus, permitiram que os poços das suas vidas fossem entulhados. E qual é o nosso desafio nos dias de hoje? Rogar ao Senhor que nos dê um tempo de paz e rogar ao Senhor que desentulhe os poços do nosso coração. Rogar ao Senhor que nos permita desfrutar da água limpa que vem do trono de Deus, que vem da graça do Senhor, que vem do amor grandioso do Senhor, apesar de nós. Apesar de nós. E queridos, quem sabe, já nesta noite, nós comecemos a experimentar de maneira particular e coletiva um Rehobote, um lugar espaçoso, um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar onde as intrigas, as separações, onde os conflitos, todos eles ficaram em Sitna, ficaram em Ezeque, mas não estão em Rehobote. Se estamos nos aniversariando, o grande presente de Deus que nós podemos dar a Ele é o nosso coração. Dá-me o teu coração. Essa é a palavra do Senhor. Do nosso coração procedem fontes de vida. E um coração transformado, um coração quebrantado, que queira servir a Deus, que queira andar com o Senhor e queira fazer a vontade do Senhor. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja e para o seu povo nesta geração. Ezeque, lugar de contenda. Sitna, lugar de luta. Rehobote, lugar de crescimento. Que venha sobre nós o lugar de crescimento. Gostaria de fazer uma oração. E eu não gostaria de constranger a igreja, mas eu quero deixar bem à vontade. Eu falo assim, olha, pastor, eu preciso desse Rehobote. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero estar orando pelos irmãos. Eu quero isso. Talvez eu tenha passado por esses tempos de Sitna, os tempos de Ezeque, meu coração ficou entulhado, um monte de coisa ruim, triste, entulharam a minha vida, meu casamento, meu ministério. Irmãos, é tempo de consagração, é tempo de nos quebrantarmos. Nós lemos 2 Crônicas 7,
Se o meu povo, e eu acredito nisso, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus e vou sarar a vossa terra. Se você quiser, vem aqui à frente, eu vou estar orando por você. Em nome de Jesus. Irmãos, só Deus sabe a história de cada um. Só Deus sabe. Pessoal, na família e na igreja. Só Deus sabe. E Deus sabe o tamanho da dor e do sofrimento de cada um de nós aqui, por alguma razão, por algum motivo. Deus sabe. Eu creio muito naquilo que as Escrituras dizem, e eu disse para Dani, lá na UTI, falando com ela, orando pelo Kiko. Seu marido está aqui, o corpo dele está aqui, mas a Bíblia fala que Deus sonda os corações, que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Eu disse isso para ela entender que ainda que na nossa limitação física, o Espírito Santo atua. Eu quero dizer isso para você, que o Espírito Santo sabe o que está acontecendo, o que aconteceu na história de cada um de nós, os que estão aqui e os que estão assentados também. Mas talvez a gente precise de um momento para dar um basta, romper com as coisas ruins, com esses entulhos e falar: Deus, a partir de hoje, chega. Eu tive que tomar uma decisão assim também, quando passei por aquele momento que eu citei aqui. Tive um momento de dor, de choro, mas eu falei: Deus, não é a palavra de uma pessoa que vai mudar o meu chamado. Eu estou aqui, isso já se passou mais de 30 anos. Deus sabe da sua dor. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, o Senhor é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja. E por cada um que está aqui, o Senhor mandou Jesus para derramar o seu sangue e com preço precioso resgatou e trouxe salvação. E cada um, com preço precioso do sangue de Jesus, foi liberto do pecado. Contudo, ó Deus, na caminhada, na jornada da vida cristã, os percalços vieram, as dificuldades vieram. E é bem provável, Deus, que no meio dessas aflições, coisas ruins que aconteceram trouxeram feridas, amargura, sofrimento, dor, distanciamento. Mas o Senhor é quem permitiu que essas feridas também acontecessem. É o mesmo Deus que sara cada uma das feridas que o teu povo tem. E a minha oração nesta noite, venha, ó Deus, curar as feridas de cada irmão aqui. Remover as feridas da alma, das emoções, as feridas físicas, aquilo que o corpo experimentou porque o interior estava angustiado, sofrendo, somatizaram. Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia e traz o teu óleo fresco do teu Santo Espírito sobre a vida desses irmãos, da Igreja Monte Sião, e permita, ó Deus, que possamos viver um novo tempo, um reobote, um tempo de apaziguamento, paz, de pregação do Evangelho, de celebração, de comunhão profunda por causa do Senhor Jesus, que é o Senhor da Igreja. Portanto, ó Deus, nos abençoe. Perdoa, Deus, como já oramos aqui, os pecados praticados. Tu és um Deus que perdoa, ainda que os nossos pecados tenham sido vermelhos como carmesim, latentes, visível, escancarado. A tua palavra diz que o Senhor perdoa e faz com que tudo isso se torne branco, mais alvo que a neve. Oh Deus, por favor, perdoa
tira a culpa, tira o peso, tira a angústia, tira lembranças ruins, e no meio do teu povo faça o grande milagre do perdão, o milagre do amor, que vem por graça e ação do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja. Abençoa, Deus, os casais, abençoa, Deus, os pais, os filhos, abençoa, Deus, os irmãos de sangue, abençoa, Deus, os companheiros de vida que ao longo da caminhada, ó Deus, sofreram e caminharam junto nesta igreja. Ó Deus, faz estancar a dor, e ó Deus, e traz o alívio, a cura sobre a vida do teu povo. Ó Deus, assim nós oramos, e assim nós confiamos, e é no Senhor que depositamos a nossa fé, a nossa vida, ó Deus, e a nossa confiança de que o Senhor já tem operado em nós. E aquele que começou boa obra em nós, Ele há de completar até o dia final. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Podem voltar para os seus lugares.